É o Centro Espírita Obreiros do Bem, lá em São Carlos. São Carlos, São Paulo. Isso. Fique à vontade, a casa é tua. Obrigado. Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de nós nessa noite. O tema que eu trouxe para a gente conversar hoje é a justiça divina segundo o Espiritismo. Que eu acredito que seja um termo, uma frase, que vocês provavelmente já ouviram em algum local. Esse é o subtítulo de um dos 4 livros, do 4º livro do Pentateuco Espírita, um dos 5, portanto, O Céu e o Inferno. Então, na publicação original em francês, a gente tinha essa capa: O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Em uma tradução mais ou menos literal, contendo o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, as penas e recompensas futuras, os anjos e os demônios, as penas eternas, etc. Seguido de numerosos exemplos sobre a situação da alma durante e após a morte. Se vocês observarem, as edições mais modernas desse livro, em português, as traduções mais modernas, em geral, trazem esse subtítulo na capa. Esse resumo do conteúdo também a gente encontra no livro, mas geralmente está em uma das primeiras páginas. Enquanto que as edições mais antigas traziam esse subtítulo dentro do livro. Houve, algumas décadas atrás, um movimento, um esforço dentro do movimento espírita para valorizar esse subtítulo, para dar destaque à justiça divina segundo o Espiritismo. E um dos motivos é que talvez ele descreva de forma mais clara o que é esse livro. Então, hoje a gente tem uma forma de aprender, entender e ler esse livro que é muito diferente da forma que os primeiros leitores desse livro encararam ele lá no século XIX. Antes então de falar um pouquinho mais sobre o nosso tema, o que a gente vai conversar hoje sobre o livro, eu acho que é interessante a gente fazer uma contextualização histórica. Então, lá em 1857, Kardec e seus colaboradores, os encarnados e os desencarnados, publicam o Livro dos Espíritos. Esse livro é a base fundamental da doutrina espírita. Todos os conceitos que a gente discute até hoje são construídos a partir das perguntas e respostas que compõem esse livro. Em seguida, em 1861, a gente tem a publicação do Livro dos Médiuns, que de certa forma a gente pode entender como um avanço, uma exploração mais detalhada dos aspectos científicos ou experimentais da doutrina espírita. Então é um livro dedicado ao fenômeno mediúnico. Em 1864 vem o Evangelho segundo o Espiritismo. E do que se trata o Evangelho segundo o Espiritismo? Kardec pega os ensinos do Cristo, que foram amplamente discutidos pelos mais diversos pensadores, das mais diversas escolas religiosas, diferentes épocas da humanidade, diferentes locais. Então, ensinos que já haviam sido explorados e debatidos, ele pega esses conceitos e os analisa, os estuda segundo o Espiritismo, à luz do Espiritismo. Então, ele avalia, amplia esses conceitos baseados naquilo que a gente já havia sido apresentado ao mundo com o Livro dos Espíritos. E o livro seguinte é a publicação do Céu e o Inferno. Por isso que é interessante a gente dar destaque para esse subtítulo, A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Porque do que se trata, em última instância, essa obra? Kardec pega o conceito, a ideia de justiça divina, que é amplamente conhecida, estudada pelas mais diferentes correntes
religiosas e filosóficas ao redor do mundo inteiro. A gente não está limitado ao cristianismo. E ele estuda essa ideia de justiça divina segundo o Espiritismo, à luz das novas ideias que o Espiritismo trazia para o mundo. Então, por exemplo, a ideia de reencarnação, ela é muito distinta do que se tinha, do que se estudava, do que se pensava nas principais religiões, escolas filosóficas no Ocidente, na Europa, nas Américas na época. Claro que o conceito de reencarnação não é, de forma alguma, exclusivo do Espiritismo. A gente tem outras religiões que trazem, discutem a ideia de reencarnação. Mas, se você fosse um francês, lá em 1865, pegando esse livro para estudar pela primeira vez, a ideia de que a gente tem sucessivas experiências, que a gente tem uma lei de ação e reação, que a gente progride inexoravelmente rumo à luz, são conceitos, ideias muito diferentes do que se discutia e se tinha na época. Especialmente porque esse livro é bastante diferente dos demais na forma como ele se estrutura. Porque o Céu e o Inferno, como alguns de vocês devem saber, talvez todos, ele é dividido em duas partes. Então a gente tem uma primeira parte que se parece mais com as outras obras de Kardec, se assemelha mais a um tratado, e uma segunda parte que ela é composta apenas por relatos. Então, hoje, quando nós ou nascemos numa família espírita, ou nos tornamos espíritas, muitas vezes, algumas das primeiras obras que a gente vai ler, vai ouvir, vai ter contato, são os romances. Então, a gente ouve relatos de como é a existência após o desencarne. A gente já tem, na nossa consciência, uma construção de como é o plano espiritual, como é o mundo invisível. Mas as pessoas dessa época, exceto aquelas que já faziam parte de alguns dos vários grupos de estudo espírita que se espalhavam pela França, ou aquelas que já liam a revista espírita, que já era publicada nesse período, para elas era a primeira oportunidade de ter esses relatos em primeira mão. Então imaginem quão extraordinário é isso, porque de certa forma responde àquela pergunta eterna da humanidade: para onde vamos? Tem relatos aqui em primeira pessoa explicando, descrevendo para onde nós vamos. Então, esse livro tem um impacto profundo na construção, na expansão da doutrina espírita. Posteriormente, eu não coloquei aqui no slide, mas a gente tem ainda a publicação da Gênese, que completa, né, o Pentateuco. A gente já tinha a publicação da Revista Espírita, a gente já havia tido a publicação do livro que é o Espiritismo, e posteriormente tem também obras póstumas, que vem aí mais para o final do século XIX, já após o desencarne de Kardec. Então, qual é a ideia aqui hoje, da nossa conversa de hoje? A ideia é explorar um pouquinho da segunda parte desse livro. Eu escolhi essa etapa porque nós realizamos, e até gostaria de deixar isso bem claro, nem todas as ideias, conceitos, comentários são exclusivamente meus. Nós realizamos ao longo dos últimos 2 anos e meio, na Sociedade Espírita Obreiros do Bem, lá em São Carlos, um estudo da segunda parte do Céu e Inferno, e eu gostaria, que eu vou fazer na nossa conversa de hoje, é compartilhar algumas ideias, conclusões, noções que nós tiramos desse estudo. Então, nem tudo que eu vou falar são ideias necessariamente minhas, e a ideia é percorrer essa segunda parte do livro, enquanto a gente conversa sobre ela, para tirar ensinamentos, lições, conceitos que podem ser interessantes para nós, para a nossa existência. Então, a segunda parte ela é denominada Exemplos, que é um ótimo nome, porque apresenta muito bem do que ela fala. São exemplos, relatos, múltiplas comunicações que nos apresentam a existência após o desencarne. Essa escolha ela é bastante distinta do que a gente vê nas outras obras da codificação espírita. Nas outras obras, embora a gente tenha comunicações, mensagens, instruções, de
de uma forma geral, elas seguem mais a estrutura, o formato de um tratado. Então, Kardec apresenta um tema e discute esse tema. Aqui, a gente tem múltiplos relatos. E isso, eu acredito que foi uma escolha muito feliz para nos apresentar um panorama geral. Então, seria como se alguém chegasse aqui em Rio Negro, parasse algum de vocês na rua, e perguntasse: olha, como que é Rio Negro? Você pode responder: é uma cidade muito tranquila, você não tem os problemas de violência das grandes capitais, do Rio de Janeiro, São Paulo, cidade sossegada. Ou poderia parar uma outra pessoa e perguntar: como é que é Rio Negro? Aí a pessoa fala: uma cidade muito parada, muito tranquila, não tem grande jogo de futebol, uma corrida de Fórmula 1, um show internacional, como tem em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Eu acho que as duas, vocês podem me corrigir se vocês discordarem, mas eu acredito que as duas opiniões estão corretas. São duas formas de visualizar e vivenciar o que é morar em Rio Negro, baseado nas experiências individuais de cada um. Então a gente não pode, através de um único relato, entender como é a existência após o desencarne. Porque vai depender muito das nossas experiências, vivências e visões individuais. Então o que Kardec faz? Coloca uma grande quantidade de exemplos e desses exemplos a gente consegue construir um panorama geral. Então ele não coloca regras, ele não fala: olha, se você desencarnou num naufrágio, vai acontecer isso. Se você desencarnou num acidente de carroça, não dava para ter acidente de carro em 1865. Se você desencarnou num acidente de carroça, vai acontecer isso. Não, de forma alguma. Ele coloca relatos bastante distintos, deixa bastante claro que cada experiência é particular e nos permite tirar lições gerais a partir desses relatos distintos. Então, qual é a ideia? Eu vou discutir um pouquinho com vocês o que nós temos em cada um dos capítulos, algumas ideias que a gente pode tirar da coletividade desses relatos e pegar um trechinho de cada um para exemplificar essas ideias. Nessa segunda parte, a gente tem 8 capítulos. O primeiro se chama A Passagem ou O Passamento, depende da tradução, mas trata exatamente do desenlace na matéria. Esse capítulo a gente não vai discutir hoje, porque ele segue um formato mais parecido com as outras obras de Kardec. É um capítulo bastante interessante, bastante rico, mas fica para uma outra oportunidade. A gente vai discutir aqui do capítulo 2 em diante. Então a gente tem ao todo 7 capítulos compostos por relatos. O primeiro deles é denominado Espíritos Felizes. Então Kardec classifica como espíritos felizes. De longe, é o capítulo que apresenta a maior quantidade de relatos, é o capítulo mais longo. Vocês vão poder observar isso se vocês forem dar uma folheada no livro. O que existe em comum entre esses muitos relatos? Primeiro, é interessante a gente observar o que não é comum entre eles, porque esses relatos são muito, muito distintos entre si. A gente tem algumas pessoas que eram de classes sociais mais elevadas, outros de classes sociais mais simples, alguns que tiveram longas existências terrenas, outros que tiveram existências curtas, homens, mulheres. A maioria é francês, mas tem também alguns relatos de outros países da Europa. E a gente tem também alguns relatos de espíritas. Afinal de contas, esse livro é publicado em 1865. Havia mais de uma década que o grupo de Kardec realizava seus estudos na França. Então, alguns desses relatos já são de espíritas, embora a maioria deles não o seja. Então, o que a gente vê é que são existências bastante distintas entre si. Porém, temos as semelhanças. A semelhança é que todos eles vivificaram os ensinos do Cristo. E após terem suas existências, muitas delas com bastantes atribulações, dificuldades, eles todos relatam uma felicidade extraordinária.
E todas essas mensagens, todas elas sem exceção, tratam de belezas que os espíritos que comunicam não conseguem descrever. Tratam de uma felicidade que eles não encontram palavras para expressar para nós. Então são todas mensagens que nos inspiram profundamente, que nos trazem esperança, que nos motivam a seguir o caminho do Cristo. Então, em geral, são mensagens bastante distintas entre si, mas são leituras bastante agradáveis, bastante inspiradoras. Eu separei aqui um trecho, não sei se dá para todo mundo ler, mas eu vou lendo junto com vocês, de Victor Leboeuf. Então, ele nos escreve: a felicidade, não compreendeis o que significa essa palavra. As venturas terrenas, quão longe estão das que experimentamos ao regressar para Jesus, com a consciência pura, com a confiança do servo cumpridor do seu dever, que espera, cheio de alegria, a aprovação daquele que é tudo. Meus amigos, a vida é penosa e difícil quando se não tem em vista seu fim. Mas eu vos digo em verdade que quando vierdes para junto de nós, se seguides a lei de Deus, serei recompensados além, mas muito além dos sofrimentos e dos méritos que porventura julgardes ter adquirido para a outra vida. Sede bons e caritativos, dessa caridade tão desconhecida entre os homens, que se chama benevolência. Socorrei vossos semelhantes, fazendo por outrem mais que por vós mesmos, uma vez que ignorais a miséria íntima de cada um e conheceis a vossa. Então, são mensagens bastante inspiradoras, bastante motivadoras. Em seguida, a gente vai para o que Kardec classifica como espíritos de uma condição média ou mediana, que vocês podem ver já são relatos de um número bastante menor. E o que a gente encontra em comum nesses relatos? Todos eles relatam que eles não romperam, não quebraram nenhuma lei humana. Eles não cometeram erros aos olhos dos homens. Porém, eles relatam que não seguiram, não cumpriram todos os ensinos de Jesus. E por conta disso, sentem que perderam o seu tempo. Então, em comum, a gente encontra nesse capítulo relatos dessa sensação de tempo desperdiçado. Nossa, eu estive na Terra, mas o que foi que eu fiz? E aqui, a gente começa a ver com mais clareza uma distinção profunda nessa ideia de justiça divina à luz do Espiritismo. Porque quando a gente entende que nós somos espíritos imortais, que nós vestimos uma roupa que é o nosso corpo, enfrentamos a nossa existência terrena, erramos, mas também aceitamos, tropeçamos, mas também progredimos, e retornamos à pátria espiritual, para depois vestir outra roupa, retornar mais uma vez à matéria, experimentar mais uma vez a existência terrena. E aí, quando a gente tem essa visão do todo, a gente entende que nós podemos gradativamente, passo a passo, progredir. Se a gente tem a ideia de que nós temos múltiplas experiências, que nós somos caminhantes dessa longa caminhada, que nós já avançamos muito, nós já tivemos muitas outras encarnações, já progredimos nessa estrada rumo à luz, nós passamos a entender que nós podemos continuar além. Nós somos falhos ainda, somos ainda imperfeitos, mas quando a gente entende que não há, ao final da existência, uma pena eterna, não tem uma condenação eterna, ou um triunfo eterno, a gente entende que, a gente pode retornar e progredir mais um pouquinho. Isso nos coloca numa posição, e a gente vê isso nesses diferentes relatos, em que a gente não está com a cabeça muito elevada, olhando só para o alto, a posição do orgulho, ou muito baixa, olhando só para dentro de nós, a posição de culpa. Porque a culpa excessiva e o orgulho são igualmente imobilizantes. É necessário que a gente olhe para frente. Quando a gente olha para frente, a gente vê, beleza, eu não sou perfeito, tenho um caminho ainda a se percorrer,
mas eu posso caminhar. A partir do momento que a gente enxerga essa posição, a gente se coloca numa posição de movimento e aí a gente pode progredir. E é isso que a gente vê aqui. São relatos que trazem essa ideia de tempo desperdiçado, de oportunidade desperdiçada, mas essa ideia de, então, eu vou retornar na próxima encarnação, vou trabalhar, vou progredir além. A gente vê isso, por exemplo, no relato de Joseph Clayton. Confesso sem corar que faltei a muitos deveres, não tive a atividade necessária. O esquecimento de Deus impeliu-me a outras faltas, as quais, por não serem passíveis às leis humanas, nem por isso deixaram de ser atentatórias à lei de Deus. Compreendo, muito sofri, e assim é que hoje espero mais consolado a misericórdia desse Deus de bondade, que perscruta meu arrependimento. Transmite, cara filha, repete tudo o que aí fica a quantos tiverem a consciência onerada, para que reparem suas faltas à força de boas obras, a fim de que a misericórdia de Deus se estenda por sobre eles. Seus olhos paternais lhes calcularão as provações, sua mão potente lhes apagará as faltas. Então, ele deixa bastante claro aqui: reparem suas faltas à força de boas obras. Nós cometemos faltas, somos espíritos imperfeitos, mas temos a potencialidade dentro de nós para executar as boas obras e, portanto, avançar um pouquinho. E nós não precisamos necessariamente sermos perfeitos amanhã, porque a gente entende que a gente retorna à pátria espiritual e depois retorna mais uma vez para cá e tem muitas oportunidades e gradativamente progredir. O que nós não podemos é estacionar, seja por orgulho de nos acharmos já perfeitos, seja por culpa de nos acharmos excessivamente errados e imperfeitos. Nós temos que ir caminhando gradativamente. A partir do capítulo 4, a gente tem alguns relatos bastante duros, nem por isso menos interessantes. Então, a partir do capítulo 4, a gente começa a ter uma leitura que é por vezes difícil. Então, a gente tem, por exemplo, relatos de espíritos sofredores, que descrevem muitas vezes cenários bastante complicados, bastante dor. Aqui, o que eu gostaria de destacar, nesse capítulo especificamente, é que a gente escuta, muitas vezes, eu aprendi na evangelização, a gente escuta nas palestras públicas, sobre a importância da oração. Então, a gente, muitas vezes, ouve falar sobre esse meio, esse caminho de contato que nós temos com Deus, com a espiritualidade elevada, e como nós podemos utilizar esse caminho, essa ferramenta, para o nosso bem, para a nossa evolução, para o nosso progresso, para obter apoio, para enviar boas energias. No entanto, geralmente a gente observa isso como um conceito um pouco abstrato. É difícil visualizar esse impacto claramente. Aqui, isso se torna bastante claro. A gente vê relatos em primeira pessoa do benefício da oração. Vários desses espíritos sofredores apresentam múltiplas comunicações. Então, eles relatam, comunicam qual a situação, o cenário que eles estão experimentando ao longo de semanas, meses. E todos eles relatam como o apoio que eles receberam daquele grupo, daquelas orações, fez diferença para eles. Então, é um capítulo de uma leitura bastante difícil, mas o que eu destaco dessa leitura é como é notório o poder da oração, e a gente vê isso nessa mensagem de Ferdinand Bertrand. Essa já é a terceira comunicação que ele dá, se eu não me engano. A piedade que tiveste dos meus tão horríveis sofrimentos aliviou-me. Compreendo a esperança, entrevejo o perdão, mas depois do castigo da falta cometida. Sofro continuamente, e se por momentos permite Deus que eu entreveja o fim da minha desventura, devo às preces de caridosas almas, apiedadas da minha situação. Ó esperança, raio celeste, quão bendita és quando te sinto, despontar-me na alma.
Mas o abismo escancara-se, o terror e o sofrimento absorvem o pensamento de misericórdia. À noite, sempre à noite, a água, o bramido das ondas que me tragaram, são apenas pálida imagem do horror em que se envolve meu espírito. Fico mais calmo quando posso permanecer junto de vós, pois assim como a confidência de um segredo ao peito amigo nos alivia, assim a vossa piedade, motivada pela confidência da minha penúria, acalma o sofrimento e dá repouso ao meu espírito. Então a gente vê aqui como as orações, o esforço daquele grupo de trabalho produz impactos profundos na experiência relatada. Em seguida, no capítulo 5, a gente tem os relatos de suicidas. Aqui, Kardec deixa bastante claro que o suicídio é um ato terrível, que traz, evidentemente, profundas consequências. No entanto, ao longo desses múltiplos relatos, fica bastante claro, e a gente vê muitas vezes em comentários do Guia do Médium, que cada experiência é individual. Cada um de nós vive uma existência particular. Quando a gente encontra alguém, se a gente está vindo para cá, leva uma fechada, uma buzinada no trânsito, a gente não sabe o que aconteceu com aquela pessoa 2 horas atrás. Por que aquela pessoa está estressada hoje? A gente não sabe o que aconteceu com, às vezes, um amigo, um familiar, um colega de trabalho, que a gente discute, faz um comentário mais ríspido. A gente não sabe o que aconteceu hoje de manhã, ou ontem, na casa dele, ou dela, essa pessoa está estressada. A gente não sabe. A gente não sabe o contexto individual de todas essas pessoas com que a gente interage na sociedade. É muito difícil para a gente saber o que aconteceu ontem, uma semana atrás, um mês atrás, um ano atrás. Então, cada um de nós tem agravantes e atenuantes para cada ação que a gente toma. E isso é consequência da nossa existência atual, mas também de incontáveis outras existências que nem mesmo nós temos memória. Então, cada um de nós carrega, diante de cada ação nossa, esses muitos agravantes e atenuantes. E o resultado disso é que, após o desencarne, cada um vai ter uma experiência singular, uma experiência particular. Então, o que eu acho bastante interessante da leitura desse capítulo, que é particularmente complicado, uma linguagem bastante difícil, é que cada um deles está experimentando uma situação particular. A gente vê isso num dos comentários do Guia do Médium. Aqui, para esse e para alguns dos próximos capítulos, eu separei comentários do Guia do Médium, que não necessariamente é o mesmo guia em toda situação. E Kardec não escrevia, não descrevia, não assinava qual era o médium responsável por cada comunicação. A gente vê isso tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, como no Céu e Inferno também, e em outras obras de Kardec. Então, pode ser médios diferentes, com guias diferentes. Feita essa ressalva, vamos ao comentário. Vemos ainda por aí que todas as existências são solidárias entre si. A justiça e bondade divinas se ostentam na faculdade ao homem conferida de progredir gradualmente, sem jamais privá-lo do resgate das faltas. O culpado é punido pela própria falta, sendo essa punição, em vez de uma vingança de Deus, o meio empregado para fazê-lo progredir. Então, quando a gente tem essa ideia, o conceito de reencarnação, que somos espíritos imortais, é importante a gente ter bastante claro uma diferença fundamental do Espiritismo para outras doutrinas, é que todos nós somos destinados à luz. Todos nós vamos progredir, vamos avançar, seremos melhores. Cada um seguindo o caminho por si traçado. A gente tem um mapa. Os ensinos do Cristo estão aí há 2000 anos. Muitas e muitas vezes a gente esquece de olhar esse mapa. E a gente escolhe outros caminhos. Por vezes mais tortuosos, por vezes bastante tortuosos,
que atrasam a nossa chegada. Mas nós todos vamos progredir, mesmo aqueles que enfrentam consequências duras por seus atos na existência terrena. Então, eles também progredirão. Como todos nós, ao longo das múltiplas existências que tivemos, nos desviamos do nosso caminho, mas seguimos gradativamente avançando. Em seguida, nós temos o capítulo dedicado aos criminosos arrependidos, que aprofunda e avança esse conceito. Aqui é importante destacar que Kardec alterou o nome dos espíritos que estavam realizando as comunicações, porque não era interessante para nós sabermos qual figura pública era aquela. Então, não dá para a gente conectar um relato individual com um personagem histórico da época, porque eles foram alterados. O interessante não é a curiosidade de saber, nossa, o que será que aconteceu com ele depois que ele desencarnou? Não, isso não é importante. O importante é a mensagem, a ideia, os conceitos. Dito isso, aqui a gente tem descrições, tanto de Kardec quanto dos guias, que descrevem que todos eles cometeram o que a gente chamaria de crimes hediondos, crimes terríveis em sua existência terrena. E todos eles se arrependem. E nesse estado de arrependimento, eles entendem a sua culpa e buscam oportunidades de redimi-las e de progredir. Ou seja, eles também se colocam na posição de movimento. Então aqui a gente tem um comentário do Guia do Médium. Nesse divino Código Penal, a sabedoria, a bondade, a providência de Deus para com suas criaturas revelam-se até nas mínimas particularidades, sendo tudo proporcionado e concatenado com admirável solicitude para facilitar ao culpado os meios de reabilitação. As mínimas aspirações são consideradas e recolhidas. E aí eu trouxe um outro comentário, um outro trecho desse mesmo comentário, que eu achei bastante interessante para nós que experimentamos, vivenciamos, trabalhamos na doutrina espírita. Um comentário que eu achei bastante interessante. Então ele nos fala: aos sofredores jamais faltarão socorros em qualquer época. E se as sessões mediúnicas lhes proporcionam uma nova via de salvação, aproveitam ainda mais, talvez, aos encarnados. Então ele fala: olha, esse negócio de espiritismo está começando agora, né? Ali, em meados do século XIX. Não significa que os sofredores, aqueles que precisavam de amparo, ficaram desde a antiguidade até o século XIX sem amparo. Havia outras formas de auxílio. As sessões mediúnicas são uma outra opção. Então, uma forma nova de auxílio. Mas o comentário que eu acho bastante interessante nos diz aproveitam ainda mais, talvez, os encarnados, por lhes proporcionar novos meios de fazer o benefício, instruindo-se ao mesmo tempo sobre as condições da vida futura. Ele fala: olha, a prática mediúnica permite que quem está encarnado faça o bem, e além disso, durante esse processo, vai se instruindo, aprendendo como é a vida futura. No capítulo 7, a gente tem espíritos endurecidos. E essas comunicações são leituras bastante curiosas, bastante particulares, bastante diferentes, porque são espíritos que aparentam não querer estar ali, não querem se comunicar, não querem falar, não querem conversar, não querem discutir. Então, são leituras que trazem menos informação do que outras, porque são leituras mais travadas, truncadas, parece que não progridem tanto, mas ao mesmo tempo nos trazem uma visão dessa experiência de não se colocar na posição do movimento. E se eu quiser permanecer onde eu estou, sem progredir, é isso que esse capítulo discute. E a gente tem um comentário bastante interessante do Guia do Médium. Então, esses relatos dos espíritos endurecidos são espíritos que por vezes estão há séculos, às vezes milênios, na mesma situação.
E aí eles têm a comunicação, a interação. E aí o guia do médium comenta: filha, terás muito trabalho com esse espírito endurecido, mas o maior mérito não advém de salvar os não perdidos. Coragem, perseverança e triunfarás afinal. Não há culpados que se não possam regenerar por meio da persuasão e do exemplo. Então ele fala: olha, a persuasão é importante. Você pode conversar, você pode explicar, você pode discutir, mas você precisa do exemplo. Visto como os espíritos, por mais perversos, acabam por corrigir-se com o tempo. Claro que quando a gente pensa na eternidade, quando a gente entende que nós temos múltiplas encarnações, já tivemos muitas vivências na Terra, a própria ideia de tempo muda. Porque a gente não precisa ser perfeito numa vida humana, que dura, algumas chegam a 100, 110 anos. A gente pode progredir ao longo de centenas, milhares de anos. Então a própria ideia de tempo muda. Então, ele fala: olha, acaba por corrigir-se com o tempo. Demora um pouquinho mais, mas se a gente tem a eternidade, uma hora acontece. O fato de muitas vezes ser impossível regenerá-los prontamente não importa na inutilidade de tais esforços. Mesmo a contragosto, as ideias sugeridas a tais espíritos fazem-nos refletir. São como sementes que, cedo ou tarde, frutificarão. Não se arrebenta a pedra com a primeira marretada. Isto que te digo pode aplicar-se também aos encarnados. Tu deves compreender a razão, porque o Espiritismo não faz imediatamente homens perfeitos, mesmo entre os adeptos mais crentes. A crença é o primeiro passo, para em seguir a fé e a transformação a seu turno. Mas, além disso, força é que muitos venham revigorar-se no mundo espiritual. Então, aqui é interessante, né? Tem muitos conceitos interessantes. Ele fala: olha, são ideias, sementes, e essas sementes a gente vai coletando nessas experiências. Quando a gente lê um bom livro, quando a gente conversa numa palestra pública, quando a gente participa de um grupo de estudo, são sementinhas que a gente planta na nossa alma e que, ao longo dos anos, com trabalho, dedicação e esforço, vão crescendo, se desenvolvendo, tornando-se gradativamente árvores frondosas até eventualmente darem frutos. Mas isso é um processo longo, não se arrebenta a pedra com a primeira marretada. Então é interessante porque aqui a gente vê que é muito simples, é muito fácil a gente ler uma comunicação dessa e julgar esse espírito. Nossa, como ele é tolo, olha, as pessoas estão instruindo ele, estão dando boas ideias, ele não presta atenção. Mas quantas e quantas vezes a nós são sugeridas boas ideias que nós ainda não estamos prontos para receber, nós ainda não conseguimos oferecer uma boa terra para essas sementes frutificarem. Então, nós também, por vezes, precisamos de tempo, de paciência e de trabalho para que um dia tenhamos frutos. E por fim, nós temos o capítulo 8º, denominado Expiações Terrestres. Esse capítulo também é bastante particular, bastante diverso. Eu diria que o segundo capítulo e este são os que apresentam relatos com mais diversidade entre si. Do que ele se trata? São experiências terrenas, algumas mais breves. A gente tem, por exemplo, o relato de desencarne de crianças, outras longas, a gente tem algumas bastante longas, porém marcadas ou por miséria ou por doenças. Então são relatos de existências que enfrentaram grandes dificuldades. Mas a gente vê em todas essas comunicações que essas expiações, essas experiências foram planejadas. Então, os espíritos, antes da sua experiência terrena, optaram por esse caminho, optaram por esses desafios a fim de se depurarem. E uma vez superados essas experiências,
eles relatam também uma felicidade grande, um progresso grande. Então, são relatos muito particulares, muito distintos entre si, mas em geral, todos eles marcam um progresso importante, um passo significativo na caminhada de cada um deles. Alguns deles são também relatos de grande beleza, são bastante interessantes. Eu trouxe aqui para a gente destacar, para a gente conversar um pouquinho, um relato de um sábio ambicioso. Nessa vida, tudo tem sua razão de ser. Não há um só dos vossos sofrimentos que não corresponda ao sofrimento por vós causados. Não há um só dos vossos excessos que não tenha por consequência uma privação. Não há uma só lágrima a destilar dos olhos que não seja destinada a lavar uma falta, um crime qualquer. Suportai, portanto, com paciência e resignação as dores físicas e morais, por mais cruéis que elas se vos afigurem. Imaginai o trabalhador que, amortecidos os membros pela fadiga, prossegue no trabalho, porque tem diante de si a dourada espiga, outros tantos frutos da sua perseverança. Assim, a sorte do infeliz que sofre nesse mundo, a aspiração da felicidade, que deve constituir-se em fruto de sua paciência, torná-la resistente às dores efêmeras da humanidade. Então, de uma forma geral, o que a gente vê nessa obra são relatos muito distintos entre si. Claro, eles são agrupados em capítulos, até pela filosofia científica, o método que Kardec empregava. Então eles são agrupados em categorias mais ou menos claras, mas a gente tem dezenas de relatos que, quando observados coletivamente, nos apresentam a vida futura. E esses relatos trazem uma série de ideias e conceitos bastante úteis para a nossa experiência terrena. Aqui, é claro, eu não explorei em detalhes. Esse livro é extremamente rico, tem muito. Se a gente fosse discutir em detalhes cada uma das comunicações, a gente podia passar aqui umas 2 semanas fazendo um estudo coletivo. Não era o objetivo de hoje. A ideia aqui era extrair alguns conceitos e alguns exemplos, apresentar um pouco melhor esse livro, especialmente essa segunda parte, que eu acho bastante rica, para inspirá-los, talvez, se vocês tiverem interesse em um tópico específico, que vocês explorem em mais detalhes. De forma alguma, o meu breve resumo é exaustivo, discute em detalhes tudo que nos é apresentado. Mas o que a gente pode ver, de uma forma geral, é um convite, um impulso a seguir os ensinos do Cristo. A gente tem relatos de grande beleza que aguardam aqueles que trabalham na seara do bem. A gente tem um convite ao movimento, ao trabalho. A gente tem relatos de uma sensação de tempo desperdiçado que seria interessante nós não sentimos quando retornarmos à pátria espiritual. Então a gente vê um convite ao bom uso do nosso tempo, das nossas potencialidades. A gente vê demonstrações de grande beleza e profundidade do poder da oração. A gente vê descrições de como cada existência é particular e nós não temos de forma alguma a possibilidade de compreender os destinos, o que não aguarda cada existência humana após o desencarne. A gente vê explicações interessantes sobre experiências individuais, que de forma alguma podem ser aplicadas ao todo, mas que respondem a alguns dos questionamentos que a gente faz. Nossa, mas por que isso aconteceu com aquela pessoa? Ela era tão boa, né? Ou por que uma existência tão breve? Ou por que essa situação particular? Então a gente vê alguns relatos que, de novo, não podem ser aplicados de forma ampla, não respondem a todos os casos, mas são experiências, situações particulares que nos ajudam a compreender a justiça divina de uma forma geral e, de uma forma ampla, o que esse livro nos traz uma profunda esperança. Porque quando a gente analisa a justiça divina de acordo, segundo o Espiritismo, a gente entende o nosso
papel no planeta ou no universo enquanto espíritos imortais. A gente entende que há uma estrada que não se encerra após o desencarne. E a gente ainda tem muito caminho a percorrer, mas nós temos um mapa e nós temos a potencialidade de progredir nesse caminho. Nós não vamos chegar no final dessa existência, pelo menos eu não, se algum de vocês for chegar, meus parabéns, mas nós seguiremos avançando e seguiremos progredindo rumo à luz. Muito obrigado.